O dia passou rapidamente. Já é meia-noite agora. A lua subiu lentamente no céu, iluminando a noite escura com uma luz tênue. Muitas estrelas também se reuniram ao lado da lua e passaram uma noite tranquila e comum com ela. Nesse momento, o castelo do dragão prateado parecia muito silencioso. Todas as luzes do castelo foram apagadas e todos estão descansando em seus respectivos quartos. No entanto, naquele momento, Leon ainda estava acordado. Ele cruzou as pernas e sentou-se em silêncio na cama. Ele colocou as mãos nos joelhos e fechou os olhos, reunindo cuidadosamente a energia mágica de seu corpo para o peito. A marca do dragão absorve gradualmente energia mágica azul e emite luz azul. Anteriormente, ele havia descoberto que sua marca do dragão podia armazenar sua energia mágica. Então, ele usou esse método para acumular lentamente energia mágica para poder usar magia de relâmpago. Em pouco tempo, Leon já havia completado o acúmulo de energia mágica do dia. Ele abriu os olhos e respirou fundo. Leon consegue sentir que a energia mágica na marca do dragão está aumentando gradualmente. Isso o deixa muito feliz. Ele levantou o braço e cerrou o punho, sussurrando baixinho. Muito bem, o poder mágico está se acumulando gradualmente na marca do dragão. Se continuar assim, poderei usar magia de relâmpago. Anteriormente, ele prometeu a Noa que a ensinaria magia de raio durante as férias de inverno. Para demonstrar sua magia de raio durante as férias de inverno de Noa, ele ainda precisa continuar trabalhando duro para acumular energia mágica. Leon virou a cabeça e olhou para o despertador na mesa de cabeceira. O despertador mostra que o horário atual é 2h25 da manhã. Nossa, já passa das 2 da manhã. Chegou a hora de implementar o plano de 2 filhos. Leon abriu a janela e a escalou para alcançar a varanda do quarto de Rosvita. Ontem, ele colocou uma pedra gravadora portátil ao lado da barriga de Rosvita e reproduziu histórias relacionadas a humanos. Rosvita não só não acordou, como também foi influenciada por sua história. Ele acreditava que, contanto que persistisse em ouvir histórias humanas para ela todos os dias, o bebê em sua barriga se pareceria mais com um humano. Será que Leon conseguirá mesmo executar seu plano normalmente? Poucos minutos antes de Leon subir na varanda, Rosvita ainda estava deitada na cama. No entanto, o som do cobertor roçando ecoava por todo o quarto silencioso. Ela não parecia estar dormindo. Ela se revirava na cama, sem conseguir pegar no sono como de costume, não importava o que fizesse. Rosvita abriu os olhos e contemplou a vista noturna. Ela terá dificuldade para dormir esta noite. Ela olhou para a vista noturna e disse silenciosamente em seu coração: minha mente está a mil, não consigo dormir de jeito nenhum. Durante o jantar de hoje, aquele cara evitou deliberadamente o assunto de ter um segundo filho. Será que ele está pensando em algo dessa vez? Rosvita sentou-se lentamente na cama. Relembrando o jantar daquela noite, ela e Leon mencionaram o assunto de filhos, mas Leon parecia relutante em conversar sobre isso com ela, como se estivesse deliberadamente evitando o assunto. Até o jantar terminar, ele ainda não tinha dito nada. Isso a deixou muito confusa e curiosa. Rosvita virou a cabeça e olhou para o relógio no quarto. O relógio marcava 2h25 da manhã. Ela ponderou por um momento e tomou uma decisão. São 2h25 da manhã. O momento é perfeito. Vou diretamente perguntar sobre seus pensamentos mais íntimos. Rosvita vestiu suas roupas e saiu silenciosamente de seu quarto. Ela planejava perguntar a Leon sobre seus pensamentos mais íntimos enquanto ele dormia, assim como antes. Somente por meio desse método ela poderá entender claramente por que ele evitava conversar com ela sobre assuntos relacionados a filhos. De qualquer forma,
Ela quer saber seus verdadeiros pensamentos. No entanto, o que Rosvita não sabia era que Leon havia saído secretamente de seu quarto alguns minutos antes. Leon escalou sem esforço a janela do seu quarto e foi até a varanda do quarto de Rosvita. Ele abriu cuidadosamente a porta da varanda e entrou no quarto. Ao mesmo tempo, Rosvita também caminhou até a porta do quarto de Leon. Ela abriu cuidadosamente a porta do quarto dele usando sua chave reserva. Após entrar no quarto, Leon observou e descobriu que Rosvita não estava no quarto. O quarto estava completamente silencioso, como se ninguém tivesse estado ali o tempo todo. Após múltiplas confirmações, ele pôde ter certeza de que ela realmente havia saído do quarto. Ao ver a cama vazia, Leon sentiu-se muito estranho. Ele sussurrou: "Ué, onde ela está?" Ao mesmo tempo, Rosvita também havia entrado no quarto de Leon. Ela observou o quarto e descobriu que Leon não estava lá. Sua cama estava vazia, e não havia sinal de que os cobertores ou travesseiros estivessem sendo usados. Rosvita percebeu que Leon poderia ter saído dali antes de ela chegar ao quarto dele. Rosvita ficou intrigada com o fato de Leon não estar dormindo no quarto. Uma hora dessas sem dormir. Onde foi se meter? Nesse momento, Rosvita olhou para frente e percebeu que a janela do quarto havia sido aberta por Leon. A brisa suave levantou as cortinas, como se estivesse pensando no que Rosvita estava insinuando. Depois de ficar olhando para a janela por um tempo, Rosvita de repente percebeu algo. Ela arregalou ligeiramente os olhos e se sentiu surpresa. A janela está aberta. Não me diga que... Rosvita saiu rapidamente do quarto de Leon e voltou para o seu próprio quarto. Seus passos eram muito rápidos, como se ela quisesse confirmar algo com urgência. O som dos passos de Rosvita quebrou a tranquilidade do corredor. No quarto de Rosvita, Leon conseguia ouvir claramente uma série de passos apressados vindos do corredor. Leon virou rapidamente a cabeça para olhar para a porta e ouviu passos se aproximando cada vez mais do quarto. Ele percebeu que Rosvita poderia estar voltando para o quarto em breve. Isso o deixou muito nervoso. Meu Deus! Por que a mãe dragão voltou a esta hora? Eu não posso, de jeito nenhum, deixar que ela descubra que eu entrei sorrateiramente no quarto dela no meio da noite, senão minha vida honesta estará arruinada. Leon planejava sair pela varanda, mas naquele momento, ele ouviu passos acelerando gradualmente. Ele olhou para a porta, depois para a varanda, percebendo que era tarde demais para escalar a sacada e voltar para o seu quarto. Ele observou o quarto e descobriu que apenas o guarda-roupa era o único lugar mais adequado para ele se esconder. Não vai dar tempo de fugir pela sacada, melhor me esconder aqui por enquanto. Ele abriu rapidamente a porta do guarda-roupa e entrou. Leon fechou rapidamente a porta do guarda-roupa. Ao mesmo tempo, Rosvita por acaso voltou ao seu quarto e abriu a porta. Rosvita pareceu perceber que Leon poderia ter entrado sorrateiramente em seu quarto, então ela rapidamente voltou para cá. Depois de fechar a porta do quarto, Rosvita observou cuidadosamente o quarto e descobriu que Leon não parecia ter aparecido ali. Neste momento, ela sentiu uma brisa suave entrando no quarto vinda da varanda. Ela virou a cabeça e percebeu que a porta da varanda estava aberta. Parece que alguém ainda não teve tempo de fechá-la. Rosvita caminhou em direção à varanda e fechou a porta delicadamente com a mão. Com base no fato de a porta da varanda não estava fechada, Rosvita deduziu algo. Parece que ele não teve tempo de pular da sacada e sair daqui. Então, ela ainda tem muita certeza de que Leon ainda deve estar escondido em seu quarto e ainda não teve a chance de sair. Então, Rosvita inspecionou cuidadosamente o banheiro e debaixo da cama no quarto, mas não encontrou a figura de Leon. Ela procurou outros lugares no quarto onde ele pudesse estar escondido, mas não encontrou Leon em nenhum deles.
Rosvita caminhou pelo quarto em silêncio, analisando tudo em seu coração. No banheiro e embaixo da cama também não tem ninguém, então. O único lugar que restou para se esconder é aqui. Rosvita caminhou até seu guarda-roupa. Seu guarda-roupa é a única coisa que sobrou em seu quarto que ela ainda não verificou. Se ela abrir o guarda-roupa agora, talvez consiga encontrar Leon. Na verdade, Rosvita não fez um julgamento errado. Leon está mesmo escondido no guarda-roupa. Nesse momento, Leon de repente não conseguiu mais ouvir os passos de Rosvita. Ele percebeu, através da fresta na porta do guarda-roupa, que ela já estava parada em frente a ele. Isso o deixou muito nervoso. Ele se inclinou para trás, em direção ao guarda-roupa, e disse ansiosamente em seu coração: "Não chega perto. Já fui descoberto tão rápido assim?" Ele estava muito preocupado se ela o tinha visto escondido no guarda-roupa. Rosvita levantou as mãos e agarrou a maçaneta da porta do guarda-roupa. Ela parece estar prestes a abrir o guarda-roupa e dar uma olhada. Leon sentia-se cada vez mais nervoso. Ele cobriu a boca com uma das mãos e prendeu a respiração para que Rosvita não ouvisse o som da sua respiração. Seu coração estava tão tenso que batia descontroladamente. Ele encarou fixamente a porta do guarda-roupa, sem ousar se mexer ou falar. Nesse momento, Rosvita esboçou um sorriso malicioso. Embora Leon não tenha emitido nenhum som, ela pareceu perceber que ele estava dentro do guarda-roupa. No entanto, Rosvita não tinha pressa e imediatamente puxou Leon para fora do guarda-roupa. Ela bolou um plano interessante para provocar Leon, que estava escondido no guarda-roupa. Ela se virou e caminhou em direção a uma mesa no quarto. Havia uma máscara de dormir verde bem bonitinha sobre a mesa. Ela fingiu estar muito surpresa com a máscara para os olhos e murmurou para si mesma: "Ah, então meu tapa-olho estava guardado aqui. Sem você, eu não consigo dormir." Rosvita pegou a máscara verde e caminhou em direção à sua cama. Ela lançou um olhar furtivo para o guarda-roupa, como se quisesse verificar o estado de Leon. Ela fingiu procurar sua máscara de dormir no quarto e a usou para enganar Leon e fazê-lo baixar a guarda. Leon realmente acreditou no que Rosvita disse. Ao ver Rosvita se afastar gradualmente do guarda-roupa em direção à cama, Leon fechou os olhos e suspirou aliviado. "Ufa! Ainda bem que ela não me percebeu." Ele achou que ela não o tinha visto no guarda-roupa. Através da fresta na porta do guarda-roupa, Leon percebeu que Rosvita havia colocado sua máscara de dormir e estava deitada na cama. Parece que ela está planejando dormir. Ao perceber que ela parecia ter parado de prestar atenção ao guarda-roupa, Leon sentiu-se secretamente feliz. Agora é só esperar ela adormecer, e eu recupero minha liberdade. Ele poderia esperar pacientemente até que Rosvita adormecesse antes de sair silenciosamente do quarto dela. Ele acreditava que, contanto que retornasse tranquilamente ao seu quarto, ela não saberia de nada do que aconteceu esta noite. O tempo passa minuto a minuto. Já são 3 horas da manhã. O quarto de Rosvita está muito silencioso. Parece que Rosvita já adormeceu. Por precaução, Leon verificou novamente a situação do quarto. Pela fresta da porta do guarda-roupa, ele viu Rosvita deitada na cama e percebeu que ela não havia se mexido. Ele também não ouviu os passos dela nem a sua voz. Com base nessas circunstâncias, ele pôde confirmar que Rosvita devia ter adormecido. Após confirmar que não havia problemas, Leon empurrou delicadamente a porta do guarda-roupa. Então, Leon estendeu as pernas e moveu o corpo lentamente, descendo cuidadosamente do guarda-roupa. Nesse momento, Rosvita ainda estava deitada na cama e não percebeu o estado do guarda-roupa. Leon pôs a cabeça para fora do guarda-roupa e olhou nervosamente para Rosvita.
Ele ainda está muito preocupado que ela o descubra de repente. No entanto, depois de esperar um tempo, Rosvita ainda não mostrava sinais de acordar. Antes que Rosvita o notasse, Leon se virou e começou a se mover lentamente em direção à varanda. Assim que Leon pensou que sua fuga estava indo muito bem, Rosvita de repente se sentou na cama. Ela tirou a venda dos olhos e deu um sorriso travesso ao olhar para Leon. Ela disse a ele com um tom alegre: "Olá, meu querido prisioneiro, o que você está fazendo no meu guarda-roupa no meio da noite?" Ao ouvir a voz de Rosvita, Leon congelou por um instante. Ele olhou nervosamente para frente e sentiu-se muito envergonhado com a situação atual. Sem dizer uma palavra, Leon voltou rapidamente para o guarda-roupa de Rosvita e fechou a porta. Rosvita achou a reação de Leon muito interessante. Ela colocou a máscara de dormir na cama e a moveu da cabeceira para o pé da cama. Leon arregalou ligeiramente os olhos e ficou muito surpreso com o comportamento de Rosvita. Ele estava tão nervoso que não parava de ofegar. Ele se encostou firmemente ao guarda-roupa e praguejou mentalmente: "Essa mãe dragão me enganou direitinho." Ele não fazia ideia de que Rosvita estivera acordada e tivera bolado tal forma para provocá-lo. Na situação atual, ele não tem chance de escapar daqui. Rosvita olhou para o guarda-roupa com um grande interesse. Ela está muito ciente de quão perigosa é a situação atual de Leon. Ela se lembrou da última vez em que ele aprendeu em seu quarto da mesma maneira. Ela ficou muito feliz em vê-lo na mesma situação agora. De acordo com o que Leon lhe disse da última vez, ela também imitou o tom dele e disse a ele: "Não acha essa situação meio familiar? Ah, já lembrei. Numa hora dessas, não era para eu cantar uma música para você? Pequeno Leon, seja um bom garoto, abre a porta, eu quero entrar." Leon não se assustou com as palavras de Rosvita. Ele franziu a testa e disse em voz alta para Rosvita: "Desista, mãe dragão. Eu não vou abrir a porta para você." De qualquer forma, agora, ele não pode abrir a porta para Rosvita. Uma vez que ele abra a porta do guarda-roupa, sua segurança não poderá ser garantida. Rosvita não se sentiu irritada com as palavras de Leon. Pelo contrário, ela até gostou da sensação de tê-lo flagrado em uma situação comprometedora. Da última vez, foi Leon quem a prendeu em seu quarto, e desta vez foi ela quem prendeu Leon em seu quarto. Isso lhe deu a oportunidade de contra-atacar Leon. Ela levantou a mão para apoiar o rosto e deu um sorriso significativo. "Então é isso que chamam de pegar alguém numa armadilha? Até que não é nada mal."